Oi, vou passar a palavra então para o João Guilherme. Deixa, eu seguro. Olha aqui, pô, já usa isso aqui que já está adaptado. Boa tarde, companheiras e companheiros. É uma grande alegria para mim estar junto aqui com os companheiros, com Beto, a companheira, e no Diese, na escola do Diese. Porque isso me dá uma demonstração de alento. De alento porque o Diese o Diese é encravado na vida, na história, nas utopias, nas cogitações, etc., dos trabalhadores no Brasil. Então, falar aqui no Diese é muito melhor do que falar, não vou citar. Eu quero começar solenemente. Eu não vou cantar, mas eu vou dizer as letras de uma música que um cubano fez e que o Chico Buarque gravou. Ele diz na música: sou feliz, e quero que me perdoem por esses dias de felicidade os mortos da minha felicidade. Me entenderam? É impossível falar para vocês sem sentir um travo, um gosto. E, no entanto, sou feliz. E quero que me perdoem por estes dias los muertos de minha felicidade. Vocês já ouviram o Chico cantar isso? Qual é o sentido da efeméride 50 anos do golpe militar? Por que que houve uma torrente de materiais impressos na televisão, na internet? Por que houve essa comemoração? Será que foi comemoração? Ou é um aspecto, hoje, 50 anos passados do golpe, do nosso esforço por democratização ainda, como tarefa? Por que que demos peso a esses 50 anos? Não foi para comemorar. Também não foi luto, não. Não foi lutuoso. Foi uma efeméride que nos alerta para a necessidade da luta democrática, do exercício democrático. Denunciando um, denunciando outro, abrindo a memória de alguém, abrindo a possibilidade de alguém até se confessar e esclarecer um crime horroroso. Mas é um processo de fortalecimento da democracia que nós estamos construindo. Essa é a tese, a primeira das teses que eu transmito para vocês. Não é uma comemoração, é o engajamento num processo que nós, brasileiros, estamos tentando de fazer avançar a nossa democracia. E para fazer avançar essa democracia, tecnicamente há história, crônica e memória. E nós sabemos, devemos saber, conciliar esse tripé de história, crônica e memória, para avançar. Quando se discute 50 anos do golpe, principalmente vocês que têm claramente a idade média menor do que a minha, a dele, claramente, é muito importante que a gente compreenda o que era naquela época e o que é hoje. Até para a gente compreender o que mudou, o que foi conservado, o que continua existindo. O Brasil era muito menor. População urbana vence população rural em 54, 55, na virada de 60. O novo era um novo ainda numa fazenda. Eu, de esquerda, conhecia toda a esquerda do Rio de Janeiro, de nome, sobrenome e que gosto tinha. E tem mais. As opções sexuais na época eram muito limitadas. Pão, pão, queijo, queijo.
Hoje está mais difícil de fazer o inventário, mas o Brasil era pequeno. Era pequeno. É claro que havia um projeto de Brasil grande, mas o Brasil era pequeno, comparado com hoje. Com práticas, com discussões, com tendências que são relativamente incompreensíveis para nós hoje. No nosso assunto, conto para vocês. O golpe de 64 foi, você falou, milimetricamente montado. Aí o imbecil de Minas quase desanda tudo. O Vaca Fardado, o Mourão, que veio lá de Minas, quase desandou a armação, porque ele foi ejaculação precoce. Mas o golpe foi muito montado. E foi montado não só porque as peças foram sendo ajustadas, porque os inimigos do povo, os antidemocratas, eles tinham uma década, pelo menos, de tentativa e erro. O suicídio do Getúlio, a tentativa de impedir a eleição do Juscelino, depois, 61, na renúncia do... Havia uma série de iniciativas, Garargaça, Jacareacanga, tem o ridículo também na história. Mas, além dele ser meticulosamente e dolarizadamente organizado, havia uma experiência que vinha se acumulando, que vinha dando condições para aquele bote. E coisas que hoje nós não compreendemos e não aceitamos eram viáveis. O golpe foi construído antes de 64, depois do parlamentarismo e depois, principalmente, que o Jango vira presidente com o plebiscito. O golpe foi construído à base de algumas cantilenas, de algumas mentiras repetidas à exaustão. Uma delas que nos interessa é que o Jango e a esquerda estavam preparando no Brasil a República Sindicalista. O termo técnico era serpentário dos inimigos da democracia, falou Peri Constant Bevilacqua. O golpe ele era programado à base de uma ideia antissindical. Mas todos nós sabemos que é impossível dar um golpe e se sustentar se eu não tiver apoio e penetração no meio sindical. Problema técnico para a CIA. Nós vamos dar um golpe antissindical. Nós precisamos de organizações sindicais que apoiem o golpe. Mas estamos em 1963. Temos pressa. Criemos o ICT, Instituto Cultural do Trabalho. Abril de 1963. O que é o ICT, Beto? É uma tentativa alucinada e desesperada de formar quadro sindical. A truche-muche, olha que eu sou chique, falo até meio francês. Ou seja, o Deus dará, na correria, de formar direções sindicais capazes de dar sustentação ao golpe. Havia uma corrida para essa, naquele contexto da luta política acirrada, da Guerra Fria, da guerra ideológica, de formar, entre aspas, quadro. Foi criado o ICT, rapidamente o ICT começa ainda em 63. Ele faz a primeira pesquisa de quem é a direção sindical em São Paulo, é impressionante, porque eu tenho essas bobagens comigo, sabe? Eles fazem, em 63, num misto de trabalho policialesco e de investigação, eles botam os aluninhos do ICT, olha a diferença do DRS de hoje, a fazer uma xeretagem do que era a cúpula sindical aqui em São Paulo. Eles fazem, então, a pesquisa com 96 confederações, federações e sindicatos e associações, com um questionário que é óbvio que 20% dos dirigentes na época se recusaram a responder porque perceberam que era cobra criada.
No entanto, esse questionário, ele tem que reconhecer que, quando perguntados sobre quais são os grandes dirigentes sindicais, as maiorias desse pesquisado responderam: Oswaldo Pacheco, comunista estivador; Dante Pelacani, comunista. Aí o Magaldi, ninguém de ferro, o Magaldi era o operador deles. Roberto Morena, Gato, e por aí vai. Era uma situação, repara que coisa interessante. Do ponto de vista sindical, o golpe está sendo armado contra o sindicalismo, porque era a República Sindicalista. A CIA precisa de organizar rapidamente quadros para aquele golpe. No entanto, a base média do movimento, a cúpula dirigente média, tem visões que o Oswaldo Pacheco é o melhor dirigente. Percebe a tragédia? Aí o que faz a CIA? Vamos para o pau. Vamos dar o golpe primeiro, a gente compõe as 400 intervenções que vamos fazer, que o ministro do Trabalho, menos de um ano depois, justifica como saneadoras, e a gente, a partir da posição estatal adquirida com o golpe, aí sim nós vamos formar gente. E aí, meus companheiros e companheiras, eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa espetacular. O que vocês me diriam hoje de uma reunião sindical como a nossa, ou qualquer outra, que tivesse como paraninfo o embaixador norte-americano, o embaixador em pessoa? O ICT, quando forma a terceira turma, aqui em São Paulo, está aqui a foto, é uma pena vocês não poderem ver, mas Alberto, testemunha que está aí. Eu testemunho, está certo? A terceira turma do ICT é paraninfada pelo embaixador norte-americano. Repara, isso chamamos o que hoje? Interferência grosseira, pelo amor de Deus. E, no entanto, isso foi feito na esteira do golpe de 64. Entende o que eu estou falando? Vou dar o golpe, preciso de armar uma base sindical, não tem essa base sindical, vou para o golpe com Deus e o diabo, vou como vier, e a partir daí vou tentar montar o meu esquema, trazendo o embaixador para ser o Paraninfo, porque as outras fotos também são interessantes. É que a gente guarda as fotos, porque conhece as pessoas. Bem, era muito diferente. Esse aqui é o primeiro folheto do CPC publicado no Brasil. O CPC é o Centro Popular de Cultura. É o primeiro publicado. Esse folheto diz assim: como o Brasil ajuda os Estados Unidos. Era a campanha, sabe que o CPC, o Wilker, que coitadinho morreu agora, é CPC. Todo mundo bom era do CPC. O irmão era do CPC. Não, lá dela. Todo mundo bom hoje, todo mundo bom era CPC. Comia cu de guarda de quarta a sexta. Era de fazer o diabo. Primeiro folheto do CPC, o golpe do CPC é em cima do Jango. Dá o Jango como conciliador e quase traíra. É o Jango dando beijinho no Bob Kennedy, acolitado pelo mesmo embaixador norte-americano que está lá no curso. Isso aqui é de 63. Repara que dificuldade. A direita montando sistemática e competentemente o golpe, e nós, a esquerda, com as utopias, acusando um aliado atrasado de ser aliado e atrasado. A ponto que hoje tem um debilóide que escreve correntemente, que diz que o Jango é que é culpado do golpe, porque o Jango tentou o golpe, porque o Jango era debilóide, porque o Jango era imbecil, porque o Jango comia uma mulher linda. Só faltou ele dizer isso. Essa última é verdade. Eu quero passar para vocês a seguinte ideia.
Duas cogitações. Vamos entender as diferenças lá e hoje e vamos valorizar o nosso hoje. É isso que eu estou querendo puxar. E aí, eu quero discutir abertamente. Eu não gosto de algumas dicotomias, a palavra é chique. Dicotomia quer dizer coisas que se opõem. Né? Dicotomia, cortar em dois com a tesoura. Bem, eu não gosto de algumas dicotomias que o revisionismo momentâneo sobre 50 anos difundiu. Primeira dicotomia que eu alucino, positivo ou negativo? A ditadura foi positiva ou negativa? Aí quando você diz, não, foi negativo. Ah, mas tem algum positivo. O sujeito tira o cocô com um pauzinho, à força. A base da dicotomia positivo e negativo. Entendeu o que eu estou falando? Meu Deus! Esses 50 anos foram o terror para o Brasil. Terror para o Brasil. Ah, mas tinha pleno emprego, mas o operário da Volkswagen bebia água no mictório. Bebia água no mictório, porque não tinha civilização acumulada. Era pego em Minas, pego na Bahia, trazido para a linha de montagem, em uma semana ele estava operando. Porém, quando via o esguichinho lá, ele bebia. Como Volkswagen também na época não tinha água potável, só tinha água industrial, reuso. Positivo e negativo eu não admito como dicotomia. Eu acho que é uma dicotomia armadilhosa. Segunda dicotomia, externo e interno. O golpe foi armado lá fora. Aí o outro diz, não, o golpe não tem nada lá fora, o golpe foi armado todo aqui dentro. Gente, é óbvio que se há exemplo de globalização, foi o golpe de 64 em cima de nós, que trabalharam paciente, coerentemente em função de seus interesses, contra a frente que lutava por reformas e que tinha erros, como eu já apontei aqui, e você tinha os Estados Unidos alucinados com a Guerra Fria, principalmente com o nome de Guerra a Cuba. Alucinados. Imagina o que aconteceu em Cuba acontecendo num continente como o Brasil. Alucinou. Então você teve uma conjugação do interno, o latifundiário, o reacionário, o explorador, com o externo, o imperialista, o investor, o rentista, etc. E, principalmente, operado por si, agências, etc. Eu não gosto da dicotomia militar-civil. Eu não gosto. Minha filha chama Maria Jacinta. Eu não gosto que ninguém chame ela de apelido. Para mim, é ditadura militar. A dicotomia militar-civil, ela obscurece o fenômeno que é essencial. Que naquela época, todos nós sabíamos os nomes dos comandantes de tantas armas da Marinha, da Aeronáutica e da Guerra. Sabíamos de cor. E debaixo dele quem estava. E se bobeasse, ia até o sargentinho na hierarquia. Entende o que eu estou dizendo? Havia uma pressão, e que foi construída a partir da dinâmica que o golpe adquiriu, mas que estava no ovo dele, na tendência dele. Essa ditadura podia se exercer sem apoio e cumplicidade militar? Companheiras e companheiros, quando o Coisa Ruim lá, presidindo a sessão, falou, declaro vago o cargo de presidente da República do Brasil, o Tancredo Neves gritou para ele, canalha, canalha. A milicada exercendo o efetivo poder, a civilidade dividida, o Coisa Ruim dando posse e o Tancredo gritando canalha. Eu prefiro ficar com aquilo que eu aprendi e lutei contra, ditadura militar. Acho óbvio que tem civil na parada. O BAN, DOI-CODE, todos esses aparatos são impensados sem grana. E essa grana, sob a forma de gasolina ou pneu,
vinha dos empresários, evidente. Mas o eixo da ditadura, o alcance, alguém brincava de contestar as ordens militares. A lei de greve, logo no primeiro ano, é uma lei que foi imposta e não tinha jeito de ser discutida. Foi imposta, acabou. Eu sou contra também a dicotomia resistência ou capitulação. Quero dizer para vocês, dia 2 de abril nós estávamos derrotados. E se nós tivéssemos tentado uma resistência, provavelmente nem eu nem ele estaríamos falando para vocês aqui hoje. Porque aí seria a Operação Jacarta. A Operação Jacarta acontece em outubro deste mesmo ano, na Indonésia, manipulada pela mesma CIA, julgando o conflito étnico e eliminando 700 mil comunistas à faca, porque com faca não entram no paraíso do Alá. No paraíso do Alá não se entra quando você é degolado. Então eles foram todos mortos à faca, porque eles eram islâmicos, mas lá das Indonésias. E isso aconteceria aqui, a Operação Jacarta. A frota vindo por lá, ocupando o saliente do Nordeste, o Jango desce para o sul, faz o escrutínio dos comandos do terceiro. Eu falei escrutínio de caso pensado, tá? Faz o escrutínio do comando do terceiro exército. E no terceiro exército de resistência, ele se descobre minoria nos comandos. Como é que vai resistir? Às 2h da manhã do dia 1/2, o Lacerda já mandou os Meganha de carro forte atirar no povo para baixo do joelho. Lá no centro do Rio de Janeiro. Não foi isso em Pernambuco, não. Nem no interior de Minas, onde o padre Beto, o padre da minha cidade, no dia 2, chefiou uma procissão contra eu. Me queimaram em efígie. Mas isso não é no interior de Minas, eu estou falando centro do Rio. Eu acho que na revisão que estamos fazendo desses 50 anos, eu tenho uma sugestão que a gente fuja das dicotomias e procure entender a seguinte situação. Era uma situação de acirramento e o nosso lado podia ser que a gente tinha as melhores garotas, como na Guerra Civil Espanhola, as melhores músicas. Mas perdemos. E aí nós tivemos o exercício da ditadura. E aquela característica de uma ditadura que foi construída, de um golpe que foi construído, de um terror que foi desencadeado contra o sindicato, ele vai se exercer cotidianamente e cientificamente. Um primeiro momento de repressão, aquele espasmo, é prender, bater, cortar, derrubar, intervir, etc. Você tem as intervenções, num primeiro momento, os quadros que a realidade oferece, porque não tinham formado os quadros ainda. Você tem a lei de greve e uma coisa que é espetacular. A ditadura não conseguiu quebrar a estrutura sindical. Ela teve a ilusão de que poderia, domando a estrutura sindical, a médio e longo prazo, dominar o conjunto do movimento. A história revelou que eles cometeram um erro, que o Golbery cometeu um erro estratégico. Porque, com isso, eles deixaram as condições para, por exemplo, o Barelli, com Joaquim dos Santos Andrade, desmascarar o Delfim no que é o gatilho dos anos 78. O Joaquim abre uma sala e diz para o Barelli as contas, porque tinha uns papéis que davam conta do custo de vida. A papelada está toda aí. Se você tiver coragem, pode... E o Barelli falou, é o ouro em pó, porque ele pegou o dado básico, compreende? Eu digo para vocês, a ditadura foi horrível. A palavra que eu uso é a do Ulisses, nojo.
A ditadura deixou para a sociedade brasileira, e particularmente para os trabalhadores brasileiros, duas heranças malditas, especificamente na nossa área. Estou dizendo, não o conjunto da obra, que é muito ruim. O conjunto da obra é nojo. Para os trabalhadores, a sociedade e o movimento sindical deixou duas heranças malditas que eu quero chamar a atenção para vocês, principalmente com a pensata do Diese. Primeira delas, a depressão salarial. Vocês já pararam para pensar? Quem diz qual é o preço justo da força de trabalho? Como é que se estabelece isso? Nós estamos acostumados a recompor perda ou ganho real. Mas quem fixou a base geral do assalariamento no Brasil? Muito Marx tem que rolar para a gente sacar um pouco disso. Pois eu digo para vocês, a ditadura militar deprimiu o salário na ordem de grandeza das relações de força produtiva aqui no Brasil. Eu posso demonstrar a vocês isso com um gráfico de vocês mesmos do valor real do salário mínimo. Ele começa lá com Getúlio, dá uma caída com Dutra, aos tranquinhos e barrancos, vem o Juscelino, recupera, Jango aos trancos e barrancos mantém, aí vem a ditadura militar, passa a linha no 64 e o salário mínimo vai da morte. A hora que deprime o salário mínimo, nem quando Walter Lezer era o secretário da Saúde do governo do Estado de São Paulo, era um homem íntegro e correto, serviçal da ditadura, mas técnico em saúde competente. Em 1974, Walter Lezer publica a famosa Tesoura do Lezer. O que era a Tesoura do Lezer? O Walter Lezer demonstrou num gráfico, coisa que causou escândalo na ditadura, uma tesoura formada por aumento de mortalidade infantil e queda do salário mínimo. Por isso que chamou Tesoura do Lezer. Mortalidade infantil, salário mínimo em queda. Percebe? A tesoura do Lezer. O salário mínimo, se vocês olharem o desenho, nem a nova república consegue começar a recomposição consistente, porque aí tem a diabo da inflação, a hiperinflação. Nós só nos últimos 10, 12 anos, e particularmente com o acordo das centrais, é que a gente tem conseguido uma recomposição consistente. Agora, bota ano nisso, hein? Vai levar tempo. É herança maldita, porque trata-se de uma depressão do conjunto salarial. Isso é obra da ditadura. Que é a outra herança maldita? A rotatividade do trabalho. Como é que era antes do golpe? E por que o golpe foi dado? Um dos motivos. Existia estabilidade no emprego. Claro, existia uma massa enorme de informal. Mas à medida que se formalizava, essa formalização ela vinha a par com a estabilidade no emprego. Nós aplicávamos a Convenção 158, brincando com vocês. Ela era válida. 1975, acaba a estabilidade e é dado o prato de lentilhas da opção pelo fundo de garantia. Na opção, imagina, com o sargento na porta dizendo, é igual a votação da Coreia, que disseram, se tu oposição, vota naquela cabine. Zero na cabine. Se tu é nosso, vota nessa aqui, todo mundo nessa. Assim foi o fundo de garantia. No entanto, o fundo de garantia, ele contrapôs-se à extinção da estabilidade. Ele soou a trombeta da rotatividade, que, no meu entendimento, junto com os baixos salários, configura o maior efeito negativo hoje da mão de obra brasileira. Maior efeito negativo, a maior perversão. Tanto que eu inventei uma brincadeira, igual Mário de Andrade, que baixos salários e alta rotatividade, os males do Brasil são. Agora, uma única cogitação para terminar sobre a atualidade. Eu acho, vejo, sinto, 50 anos depois do golpe,
que nós estamos vivendo aqui no Brasil hoje o choque de dois processos. Um processo de baixo para cima, que eu chamo de processo civilizatório interesseiro, é a pessoa que toma banho com sabão Dove e que não quer voltar ao sabão de coco. É o baiano que vai visitar a mãe velhinha, mas vai e volta de avião. É o rolezinho. Este processo civilizatório de baixo para cima, ele está sendo contraditado por um processo descivilizatório de cima para baixo. Esse processo descivilizatório de cima para baixo, ele é conduzido pelos poderosos, mas ele tem porta-voz a grande mídia. Antipolítica. Tudo é corrupto. Não tens que ter utopia. Não pense em futuro. Goze, goze, goze. Consuma, consuma, consuma. E, se for o caso, mata o bandidinho, como aquela moça falou na televisão. Como nós vamos fortalecer esse processo civilizatório, que é também contraditório e confuso, de baixo para cima, contrariando o processo descivilizatório de cima para baixo? Para mim, essa é a aposta. Na minha vida eu fiz algumas. Derrotar a ditadura militar e conseguimos, com unidade, com trabalho, com heroísmo e sacrifício, derrotar. Começar a distribuição de renda para valer no Brasil, como eu nunca tinha vi acontecer. Agora, a minha terceira aposta é essa. Quero que o processo civilizatório derrote o processo descivilizatório. O nome dele é, por exemplo, Síria. O nome dele é, por exemplo, Ucrânia. O nome dele é, por exemplo, Hungria. O nome dele é, por exemplo, esse pessoal que diariamente destrata direitos, hipocratiza e faz novamente a ideia que o nosso povo pode ser manipulado como há 50 anos atrás o foi.